Capítulo 8. A Lei, segunda parte. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19, 7 e 8. Esta passagem bíblica requer uma reflexão mais aprofundada e detalhada, de forma a nos mostrar que tal lei, a lei de Deus, que muitos têm por abolida, extinta, é algo imprescindível para o nosso viver, conforme demonstrado a seguir. Característica 1 da lei de Deus em Salmo 19, 7 e 8. A lei é perfeita. Um dos efeitos é que ela traz refrigério para a alma, para a vida. Por que Deus anularia, prezados leitores, algo que é perfeito para o bem do ser humano, o bem dos seus filhos? Quem necessita refrigerar sua alma está oprimido, oprimida pelo excessivo e abrasador calor do pecado e do sofrimento. Está carente do consolo e do alívio produzidos pelo perdão e pela consciência leve e limpa, e está sem acesso à fonte da água pura e refrescante. Portanto, há esse refrigério da lei de Deus, que é perfeita para nos consolar e confortar. Segunda característica da lei de Deus, de acordo com o Salmo 19, 7 e 8. A lei de Deus é fiel. Característica essa que nos traz como efeito sabedoria. Ela dá sabedoria para os simples. Se o Senhor escreveu algo que é fiel, por que se arrependeria disto, anulando sua lei? Estaria Deus em algum momento da história contra seus próprios princípios? Claro que não. Aquelas pessoas que estão ancorando a vida nos ensinamentos, quer do senso comum, quer das proposituras sociais, políticas, econômicas, científicas ou ideológicas, pseudo-libertadoras, digamos de passagem, portanto, ensinamentos desse mundo, estão em risco iminente de se perderem para sempre. Essas pessoas precisam da fidelidade e da sabedoria oriundas da lei de Deus. Por mais que a inteligência humana seja elevada, jamais atingirá sequer o primeiro milímetro do primeiro degrau da infinita escada da sabedoria que Deus nos oferece em sua santa lei. Interessante notar que os simples são considerados detentores dessa sabedoria. Há uma lógica celestial aqui. São essas pessoas modestas que aceitam humildemente e mais facilmente serem guiadas por Deus que pelos ensinamentos e conhecimentos do mundo. É mais comum que pessoas de elevada capacidade intelectual, com seus notáveis saberes, concluam que são suficientemente capazes não só para encontrar o melhor caminho, como de transitar por ele. Lembremo-nos de que, de acordo com a palavra de Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é a prudência. Provérbios 9, 10. Veja também Provérbios 1, 7, Salmo 111, 10 e Jó 28, verso 28. Terceira característica da santa lei de Deus. Ela é, de acordo com o Salmo 19, reta. E a consequência desta retidão traz-nos alegria para o coração. Sim, a palavra de Deus também traz toda a alegria que necessitamos para uma vida saudável. Deus jamais destruiria ou anularia algo que Ele mesmo produziu e que Ele mesmo descreve como sendo reta. Portanto, o que Deus escreveu em sua lei não é algo cheio de curvas sinuosas, perigosas ou que tragam dúvidas. As coisas boas que o mundo oferece são consideradas pela grande maioria das pessoas soluções que promovem momentos de alegria, paz e felicidade, mas o que se tem constatado, até mesmo por meios científicos, é que, algum tempo depois,
Passados os efeitos daqueles prazeres, as coisas voltam a ser como antes, ou seja, desprovidas de senso de segurança e de esperança. Há caminho que ao homem parece direito, podemos dizer reto, mas que ao final levarão a caminhos de morte. Provérbios 14:12. Nesse caminho, que é fatal, o caminho de morte, muitos empreendem sua jornada e, como não poderia deixar de ser, vivem sem conhecer a verdadeira alegria no coração. A alegria perene só será possível em um caminho, o da fidelidade aos retos preceitos do Senhor. Ele mesmo diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E ainda estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. Sim, prezados, a lei de Deus é reta, portanto, com muito mais segurança para transitarmos. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Quarta característica da lei de Deus, de acordo com o Salmo 19. Ela é pura. E como consequência da sua pureza, o salmista diz que ela é luz para iluminar os olhos. É necessário refletirmos mais sobre a suposta anulação da lei de Deus, sendo ela pura também. O apelo divino para seus filhos humanos, antes ou depois do pecado, sempre foi para não nos contaminarmos. Somente na condição de puros poderemos habitar em sua presença, pois é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. É necessário que isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, é necessário que tudo o que for impuro se revista da pureza. Passagem bíblica citada, 1 aos Coríntios 15:53. Novamente, a palavra de Deus aponta para o fato de que pessoas iluminadas ou bastante esclarecidas não são só aquelas que depositam toda a sua confiança em conhecimentos passageiros, mas sim aquelas que ancoram suas esperanças na pura lei do Senhor, pois esta sim pode iluminar os seus olhos. Por mais que os conhecimentos do mundo sejam elevados e amplos, eles estão contaminados pelos funestos efeitos do pecado. Não são puros esses conhecimentos, não são puros o suficiente para indicar-nos o caminho verdadeiro, o caminho fiel, o caminho perfeito e puro. Portanto, deve-se compreender que a lei é algo muito útil para nós, pois traz plenas condições para um viver feliz, libertando as pessoas das amarras do pecado, sendo, portanto, a lei da liberdade, como diz Tiago 2, verso 12. O salmista reforça ainda mais esta verdade, afirmando com segurança: e andarei em liberdade, pois busco os teus mandamentos. Salmo 119, 45. Vejamos 4 grandes utilidades da lei de Deus, os 10 mandamentos, que abrangem todas as dimensões da nossa vida. Primeira, orienta, ilumina o caminho, promove o bem, dignifica. Salmo 19, 7 e 8. Segunda, revela o pecado, torna-o conhecido, deixa-o evidente. Romanos 3:20, 5:20, 7, verso 7. Terceira, serve de parâmetro de justiça, de base para o juízo divino que virá sobre todos. Tiago 2:12, Eclesiastes 12, 13 e 14. E quarta, a mais elevada de todas, a lei de Deus conduz-nos, leva-nos a Cristo. Leia Gálatas 3:24.